Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre a filosofia helenística e ela surgiu lá na Grécia, mas não era aquela Grécia lá de Sócrates e Platão. Era num período já que a Grécia ela tinha sido dominada pelo Império Macedônico, lá com Felipe II e seu filho, depois Alexandre Magno, que foi considerado Alexandre o Grande, né? Inclusive ele foi um discípulo de Aristóteles. E o Aristóteles ele vivia na Grécia clássica e ele vive ali no comecinho da filosofia helenística. E o que é essa filosofia? Bom, ela surgiu assim que as cidades-estados elas não existiam mais, porque elas foram dominadas por esse grande império. Então, todas as cidades da Grécia, Atenas, elas não tinham mais autonomia, porque elas não eram mais independentes. Então, todas elas acabaram fazendo parte da Macedônia como um todo. E isso acabou interferindo nos filósofos helenísticos, porque na Grécia clássica, que era antes, os filósofos eles estavam preocupados com explicar a verdade. Só que isso não significa que os filósofos helenísticos não queriam explicar a verdade, eles também queriam descobrir a verdade, mesmo que ela não seja absoluta. Só que durante a Grécia clássica, eles estavam querendo mais explicar a vida em sociedade, lembra que eles iam com uma discussão mais política. Já os helenísticos, eles não queriam ficar discutindo política, vida em sociedade, organização, porque a cidade estava sendo dominada pelo império. Então, eles queriam descobrir como que eles conseguiriam achar um estado de vida pleno. Então, como que o homem conseguiria viver bem naquela dominação que eles estavam sofrendo? Então, esse estado de viver bem, para eles era ataraxia. Então, eu quero que vocês lembrem bem desse nome aqui, que é esse estado de vida onde a pessoa consegue viver bem, num estado pleno. Então, todas essas correntes helenísticas, a gente vai ter várias. E eu trouxe até 4 delas aqui para vocês, que eu vou explicar depois certinho. Elas estão buscando essa ataraxia. Como que a gente consegue chegar num estado pleno de espírito? Como que a gente pode chegar numa mente tranquila e assim conseguir ser feliz? Então, como que a gente consegue ter uma mente tranquila dentro dessa vida de dominação do Império Macedônico? Como que a gente consegue ser feliz mesmo diante de todas essas circunstâncias? Então, eles acabam pegando um pouquinho da influência lá de Aristóteles. Lembra que Aristóteles falava bastante que a ética é a felicidade, então ele buscava também uma vida feliz e tranquila. Então, a primeira corrente filosófica helenística que eu trouxe para vocês é o cinismo, e ele é uma das correntes que foi muito propagada por Diógenes, que é um filósofo que acabou renunciando na sua vida a todos os bens materiais. Então, a partir daí, a gente já consegue entender um pouquinho dessa corrente filosófica. O Diógenes, ele vivia nas ruas, e depois ele acabou ainda até vivendo nas florestas, e falam que ele andava até nu. Então ele deixou tudo para trás, todos os bens materiais, as roupas, e falou, eu não preciso de casa, eu posso viver. E falam que a única coisa que ele tinha era um barril, que era onde ele podia se esconder do frio ou para dormir. Então, o cinismo é basicamente essa filosofia, quando a pessoa ela precisa excluir todos os prazeres materiais da vida, porque a felicidade não está nesses prazeres. Então, a gente não pode se preocupar com grupos sociais, com o que a pessoa tem ou deixa de ter. Então, esses bens materiais seriam só uma felicidade momentânea, porque a vida material é uma vida finita. Tudo que é material tende a acabar algum dia. Então, não é aquilo que vai trazer felicidade pra gente. Então, pra gente chegar à felicidade verdadeira, a gente tinha que abdicar de todos esses bens materiais. Dizem até que Alexandre o Grande foi perguntar para Diógenes o que ele queria, qualquer coisa que ele quisesse, ele poderia dar para ele.
Aí Diógenes falou assim, qualquer coisa mesmo? Alexandre falou sim. Daí ele falou, então você pode me dar licença porque você tá tampando o sol. Como tá bem desenhado aqui nessa imagem. E é muito engraçado a gente pensar que, por exemplo, num cachorro, por exemplo, o do grego, cinismo significa cão. Então, o cachorro, ele não tá preocupado, por exemplo, se o dono dele é rico ou pobre, com bens materiais ou não. Ele vai amar o dono dele independente das coisas materiais que ele tiver. Então, por exemplo, se você tá andando na rua, vê um cachorro abandonado, só de você dar um carinho nele, ele já vai balançar o rabinho pra você. Então, aí que se baseia muito nisso, de um cachorro não precisa dos bens materiais para ser feliz. E uma frase dele que eu trouxe para vocês é: tem mais quem se satisfaz com o mínimo. Outra corrente filosófica é o ceticismo. E o ceticismo a gente pensa, cético é que não acredita em nada. Mas não é bem assim. O principal filósofo do ceticismo era Pirro, e ele falava o seguinte, que a gente tem sempre na história o confronto de ideias. Aí eu peço para vocês lembrarem das nossas outras aulas sobre a dialética, que a gente vai ter a antítese e vai ter a tese, depois a antítese contrariando essa tese, e das duas surgem a síntese. Então ele fala que quando você defende uma ideia ou uma ideia contrária, ou seja, a tese ou a antítese, você está tomando guerra contra a ideia que você está defendendo e contra as pessoas que estão defendendo a ideia contrária. Seja você que formulou essa ideia ou seja mesmo uma ideia pronta. Então, se você tomar um dos lados, você está gerando um conflito, porque você vai acabar tendo discussão, vai acabar gerando polêmica. Então ele fala o seguinte, que uma mente plena não deve confrontar outras pessoas ou outras ideias. Então, basicamente, para o ceticismo, a gente deve apenas aceitar as ideias opostas, aceitar que elas existem e respeitar elas. Então, a gente deve respeitar que existe uma tese e respeitar que existe uma antítese e acabar vivendo bem com isso, porque a gente tem que saber que existem ideias diferentes e não cabe a gente julgar elas. Então ele fala que a gente deve ter uma suspensão de juízo sobre ideias opostas. Então, você sabe que existe uma ideia, sabe que existe uma ideia contrária, só que o certo é você não tomar partido sobre elas. Aí outra corrente filosófica, então, é o epicurismo, que é levantada bastante por Epicuro, que é o principal filósofo, e ele acaba falando que a gente vive com muito medo na nossa vida. E muitos desses medos são desnecessários, e esses medos acabam trazendo pra gente só o quê? Só preocupação. Então eles são totalmente desnecessários. Então a gente tem 4 desses medos que a gente não precisa na nossa vida, segundo ele, que é o medo da morte, dos deuses, ou seja, eu vou receber uma punição dos deuses se eu fizer alguma coisa, do sofrimento e da dor, que seja a dor física ou emocional, que aí já entra também um pouquinho do sofrimento. Então, pro epicurismo, a gente precisa achar um estado de consciência que fala que os medos são apenas do nosso psicológico, ou seja, eles são totalmente desnecessários, é coisa da nossa cabeça, e que a gente não deveria ficar se preocupando com eles, porque eles surgem só de crenças que estão basicamente impondo esse medo sobre a gente. Eles são basicamente a nossa crença que está formulando esses medos. Então, eles falam que a gente deve pensar na vida enquanto um prazer. Então, ele fala que a vida é movida a prazeres, o que vai um pouquinho ao contrário de algumas outras correntes que falam que a gente tem que ligar todos os prazeres. Só que ele fala que a gente tem vários tipos de prazeres. Então, existem os prazeres que a gente não deve evitar porque faz bem para nós, que são os naturais e necessários,
Por exemplo, eu preciso me alimentar bem saudável. Eu gosto de me alimentar, ter uma alimentação balanceada, eu gosto de estar me alimentando. Então isso é um prazer que eu estou tendo e é uma coisa necessária para mim. Agora os prazeres que não são nem naturais e nem necessários, por exemplo, eu quero gastar muito com uma coisa que eu não uso e aquela coisa acaba ficando no guarda-roupa guardada. Então você não precisa, você pode viver sem isso e ele não é necessário para você. Então isso você tem que evitar. E também existem os prazeres naturais, mas não necessários. Ou seja, eu gosto de me sentar e beber uma taça de vinho. Então isso é prazeroso para mim. Só que não é necessário. Não é necessário me sentar e beber aquela taça de vinho. Talvez se eu exagerar, até aquele álcool vai acabar me fazendo mal. Ou, por exemplo, eu gosto de comer um chocolate de vez em quando. Só que isso não é necessário. E ele fala então que os únicos prazeres que a gente deve ter são os naturais e os necessários. Como, por exemplo, o exemplo da alimentação saudável. Então a gente tem que ter essa busca pela felicidade através da ponderação. O que eu realmente preciso, o que é essencial para mim. Então aí a gente percebe outra influenciazinha de Aristóteles, se vocês lembram bem, ele fala bastante daquele meio termo lá. E aqui eu trouxe uma frase dele para vocês que ele fala assim: só há um caminho para a felicidade, não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Aí outra corrente filosófica, a última que eu trouxe para vocês, é o estoicismo. E o principal filósofo dessa corrente é Zenão. E ele fala que para a gente encontrar a ataraxia, então a gente devia buscar a felicidade e a ética evitando as coisas que fazem mal pra gente. Então a gente deve se preocupar só com as coisas que a gente consegue mudar. Então, e as coisas também que a gente consegue mudar se for para o nosso bem. Então, o que a gente consegue transformar para viver a ataraxia, a gente deve gastar nossas energias para isso somente. Ou seja, eu tenho pensamentos e sentimentos que não estão me fazendo bem, pensamentos ruins, ou se eu tô odiando alguma pessoa, você consegue mudar isso, você consegue parar e pensar, não, isso não é necessário para mim, esse pensamento de ódio tá me fazendo mal, então é alguma coisa que você consegue transformar. E a gente não deve gastar nossas energias com coisas que a gente não pode mudar, por exemplo, a velhice, a morte, a opinião de outras pessoas. Você vai conseguir mudar o que a outra pessoa tá pensando? Provavelmente não. Então não adianta você ficar discutindo com ela, batendo boca. Isso daí só vai te afastar da felicidade. Ou até o que falam de você. Você não pode controlar isso, você não pode mudar isso. Então ele fala que o certo é não gastar energia com essas coisas. E assim a gente consegue achar felicidade. E aqui algumas frases dele para vocês que são: todos nós podemos errar, mas a perseverança no erro é que é loucura. A natureza deu-nos 2 orelhas e uma só boca para nos advertir de que se impõe mais ouvir do que falar. Bom, gente, por hoje era só isso. A filosofia helenística, que busca basicamente encontrar a felicidade. Se vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato comigo que eu estou à disposição. Tchau, tchau e até mais.